Boa noite a todos. Sessão ordinária de 29 de outubro de 2025. Peço a todos os vereadores façam registro na presença do condutor. Estão presentes nessa sessão ordinária os senhores vereadores Elvis C. Pereira, Jaqueline Sorar Ribas, José Freire dos Santos, José Rodrigues de Oliveira Rezende, Oscar Lopes Siqueira Filho, Renato Siqueira Pires, Tony Jefferson Henrique Soares e o Everton de Almeida Trindade. Havendo um quórum para deliberar, eu declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de São Pedro, realizar-se hoje, dia 29 de outubro de 2025, e sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina o secretário a leitura do versículo bíblico. Salmo 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Está autorizado a inscrição para registro na tribuna sobre assunto de escolha. Determina o secretário a leitura da ata número 019/2025 da 15ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de São Felipe, realizada no dia 14 de outubro de 2025. Requeiro a dispensa da leitura da ata número 019/2025, de 14 de outubro de 2025. Defiro. A ata está aberta para edificações. A ata em votação. Dessa forma que registra o voto no sistema eletrônico. Aprovado por votos. De acordo com o artigo 273 do regime interno, as matérias da ordem do dia, preferencialmente reservadas a essas matérias, e o expediente será reduzido a 30 minutos contados do final da leitura da ata, devido às discussões das leis orçamentárias. Determina o secretário a leitura dos papéis expedientes para conhecimento dos seus vereadores. Requerimento número 0024/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeremos a douta mesa diretora que, após ouvido o plenário, que o projeto de resolução número 0004/2025 da mesa diretora tenha tramitação nesta Casa de Leis em regime de urgência especial, para que o mesmo seja lido, discutido e votado na presente sessão, considerando a necessidade de disponibilizar preventivamente recursos orçamentários suficientes para suprir despesas de custeio, para a realização de projetos de construção do plenário da Câmara e para a manutenção da Câmara até o final do exercício em curso, é que, entendendo a necessidade da execução orçamentária, entendemos que a proposta é urgente. Câmara Municipal de Santo Expedito, 29 de outubro de 2025. Elvis C. Pereira Riga, presidente da Câmara. Jaqueline Soares Ribas, vice-presidente. O Everton de Almeida Trindade, primeiro secretário. Adolfo Palestrite, segundo secretário. Justificativa do projeto de resolução número 0004/2025, de autoria da mesa diretora. Senhores vereadores, considerando a necessidade de disponibilizar preventivamente recursos orçamentários suficientes para suprir despesas de custeio referentes à renovação contratual de fornecedores que prestam serviço ao Legislativo para a realização do projeto de construção do plenário da Câmara e para a manutenção da Câmara até o final do exercício em curso, considerando outrossim que o projeto de resolução em questão está simplesmente remanejado nas votações por anulação de despesas,
já autorizadas na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025. E conforme o inciso 5º, artigo 22 da Lei Orgânica do Município, a matéria em questão é de competência da mesa diretora e pode ser proposta por projeto de resolução. Pedimos a compreensão dos senhores vereadores no sentido de aprovação do presente projeto de resolução em regime de urgência especial, para que os recursos mencionados sejam disponibilizados em tempo hábil para cumprimento dos compromissos contratuais do Legislativo Municipal. Câmara Municipal, 22 de outubro de 2025, Elvisei Pereira Iga, presidente da Câmara, Jaqueline Saro Ribas, vice-presidente, o Everton de Almeida Trindade, primeiro secretário, Adolfo Palestrides, segundo secretário. Relatório especial, 29/10/2025. Relatora, Jaqueline Saro Ribas. Interessado, Legislativo Municipal. Processo, projeto de resolução número 0004/2025. Emenda, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do orçamento do Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2025. Senhor Presidente, essa relatora, ao analisar o projeto de resolução número 0004/2025, que, de acordo com a mensagem do Legislativo Municipal, tal cargo se faz necessário para suprir as despesas de custeio referente à renovação contratual de fornecedores que prestam serviço ao Legislativo, para a realização do projeto de construção do plenário da Câmara e para a manutenção até o final do exercício em curso. Portanto, atende o disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 2º do Regimento Interno. Quanto a juízo de conveniência e oportunidade, entende-se que a necessidade dessa suplementação de R$25.000 é de suma importância para sanar os compromissos da Câmara Municipal. Diante do exposto, opino pela aprovação do referente projeto de resolução número 0004/2025. É este, portanto, o meu parecer, que submeto à pressão dos demais edis que compõem esta Igreja Casa de Leis. Plenária da Câmara Municipal, número 29 de outubro de 2025. Jaqueline Saro Ribas, relator especial. Projeto de resolução número 0004/2025. Senhor Presidente, interessante a esqueça da leitura do projeto e isso todos têm cópias. Pedido da dispensa da leitura do projeto do vereador Adolfo Palestrides está em votação. Aprovado pelo voto. Está dispensada a leitura. Projeto de lei número 0010/2025. Emenda. Proíbe o poder público de contratar com empresa ligada a funcionário público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, é agente político municipal, estadual e federal, ou por pessoas ligadas a eles por matrimônio ou relação de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau e da outras providências. O prefeito do município de Santo Expedito, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Público Municipal de Santo Expedito proibido de contratar para o fornecimento, prestação de serviços, execução de obras para a administração pública, empresa ligada a funcionário público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, e agente político municipal, estadual e federal, em exercício do mandato, de pessoas ligadas a esse por matrimônio ou com relação de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. Parágrafo único. A vedação estabelecida no artigo 1º terá vigência pelo período de 1 ano após o desligamento do então servidor vinculado à administração pública nas condições previstas no caput. Artigo 2º. Os editais de licitação para a concessão de empresa para o funcionamento, prestação de serviços e execução de obras para a administração pública deverão estabelecer a vedação de que trata essa lei. Artigo 3º. Os contratos em vigor que contrariem o estabelecido nessa lei deverão ser encerrados até o prazo de 60 dias após a publicação desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Santo Expedito, 24 de outubro de 2025, o Everton de Almeida Trindade, vereador autor. Justificativa. O Supremo Tribunal Federal, por votação unânime da segunda turma, declarou a constitucionalidade do artigo 36 da Lei Orgânica do município de Brumadinho, Minas Gerais, que proíbe contratos entre municípios e parentes, afins ou consanguíneos, dos agentes políticos locais e dos ocupantes do cargo em comissão ou função de confiança,
bem como das respectivas funções, no julgamento do recurso extraordinário 423.560/MG. Emenda: Direito Constitucional e Administrativo, licitação e contratação pela Administração Pública Municipal, Lei Orgânica do Município de Brumadinho, vedação de contratação com o município de parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargo em comissão, constitucionalidade, competência suplementar dos municípios, recurso extraordinário provido. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais sobre licitações e permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptar às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal afirmou orientação no sentido que as normas locais sobre licitação devem observar o artigo 37, inciso 11 da Constituição, assegurando igualdade de condições de todos os concorrentes precedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do município de Brumadinho de tratar em sua lei orgânica tema dos mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37 caput da Constituição Federal. A proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores empregados públicos municipais até 6 meses após o exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes, inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou invasão de competência da União para legislar sobre normas gerais sobre licitação, recurso extraordinário provido. Relator ministro Joaquim Barbosa, segunda turma, julgado, acordo eletrônico. Com base nessa decisão do STF, verificamos que é possível a vedação de participação de parentes em licitações, desde que o fato seja normatizado pela legislação municipal, conforme propomos nesse projeto de lei. Reforçando a intenção dessa proposição, replicamos trecho do voto do relator ministro Joaquim Barbosa no recurso supercitado. É de se louvar a iniciativa do município de Brumadinho de tratar em sua lei orgânica de questão das mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como os servidores empregados municipais até 6 meses após fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes. Acrescenta ainda que norma dessa natureza traz em si a garantia de constabilidade efetiva, real e isonômica competição, pois impede favorecimentos e benefícios em razão do grau de parentesco com agentes públicos. Destacamos que é um momento onde se prega transparência nos atos de gestão e combate à corrupção. Iniciativas como essa podem reduzir significativamente os problemas relacionados ao favorecimento ilícito de agentes participantes de processos licitatórios. Certos da preocupação dos vereadores dessa casa com a moralidade administrativa e a prevenção de eventuais lesões ao interesse público e aos recursos públicos do município, contamos com o apoio dos demais entes para a aprovação desta proposição. O Everton de Almeida Trindade, vereador autor. Projeto de lei número 0011/2025 dispõe sobre: institui no município de Santo Expedito o programa de remédio em casa e dá outras providências. O prefeito do município de Santo Expedito, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Remédio em Casa, com o objetivo de encaminhar diretamente à residência das pessoas idosas com mais de 65 anos, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de pessoas portadoras de doenças crônicas, usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, remédios de uso contínuo que lhe forem prescritos em tratamento regular. Artigo 2º. Além da comprovação das situações pessoais estabelecidas no artigo 1º, os interessados em obter os benefícios do programa Remédio em Casa deverão demonstrar o preenchimento das seguintes condições. Primeiro, que residem no município de Santo Expedito. Segundo,
que estão regularmente cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. A implementação do programa Remédio em Casa será efetivada pelo Poder Executivo Municipal ou de forma indireta mediante convênio ou contrato com instituições públicas ou privadas que realizem serviços de entregas dos bens de que trata a presente lei. Artigo 4º. Ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, caberá regulamentar a presente lei. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santo Expedito, 21 de outubro de 2025. Adolfo Palestrides, vereador autor. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir no âmbito do município de Santo Expedito o programa Remédio em Casa, com o objetivo de garantir a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo aos pacientes cadastrados na rede pública de saúde, especialmente aqueles que possuem limitações de locomoção, idosos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças crônicas. A iniciativa busca promover maior eficiência no atendimento aos munícipes que necessitam de acompanhamento médico e farmacêutico regular, assegurando-lhes o direito à saúde e à dignidade humana, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Muitos pacientes enfrentam dificuldades para se deslocar até as unidades básicas de saúde para o recebimento de seus medicamentos, seja pela falta de transporte, condições físicas debilitadas ou pela distância até o local de distribuição. Essas dificuldades acabam gerando descontinuidade nos tratamentos, agravando quadros clínicos e elevando os custos do próprio sistema de saúde municipal. Com o programa Remédio em Casa, o município passa a atuar de forma preventiva e humanizada, aproximando o serviço público da população mais vulnerável e garantindo acesso contínuo aos medicamentos essenciais. Além disso, o projeto contribui para a otimização dos serviços públicos, reduzindo filas, deslocamentos e sobrecarga nas farmácias das unidades de saúde. Trata-se, portanto, de uma medida de grande relevância social, que alia eficiência administrativa, justiça social e cuidado com o cidadão, representando um importante avanço nas políticas públicas municipais voltadas à saúde. Diante do exposto e considerando o impacto positivo que o programa Remédio em Casa trará à população, solicite o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Santo Expedito, 21 de outubro de 2025. Adolfo Palestrides, vereador autor. Projeto de decreto legislativo número 0001/2025. Susta integralmente a aplicação e os efeitos da portaria de número 258, editado pelo prefeito municipal no dia 20 de outubro de 2025, que, pela presente portaria, designar a funcionária Daniela Pinheiro Santana, lotada no cargo de enfermeiro padrão, passou a desempenhar suas atividades junto à equipe de atenção primária, EAP, desde 1/9/2025, e que a profissional acima mencionada cumprirá a carga horária de 40 horas semanais, ficando o departamento pessoal encarregado da adequação dos vencimentos equivalente ao pissarial da enfermeira da estratégia da saúde da família, em conformidade com a carga horária a ser desempenhada. A Câmara Municipal de Vereadores de Santo Expedito de São Paulo aprovou, e a mesa diretora, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei e, considerando que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, conforme artigo 31 da Constituição Federal. Constituição dos poderes legislativo e executivo devem ser independentes e harmoniosos entre si, conforme dispõe o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Considerando que é competência exclusiva do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que os exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, conforme o artigo 40, inciso 5º da Constituição Federal. Considerando que é competência exclusiva do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, conforme o artigo 20, inciso 9 da Constituição do Estado de São Paulo. Considerando que a legislação brasileira adota o princípio da simetria constitucional e que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros e municípios, considerando o princípio da aplicação subsidiária da lei, o que significa que uma norma, a lei subsidiária, é aplicada em segundo plano para suprir lacunas de outra norma,
que possui aplicação principal. Essa aplicação secundária ocorre quando a lei principal é omissa sobre um determinado assunto, sendo necessário buscar apoio em uma legislação geral, desde que não haja incompatibilidade entre as normas. Considerando que o tema abordado pela Portaria 258 de 2025 viola as disposições do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 20, inciso 9 da Constituição do Estado de São Paulo, ultrapassando os limites do princípio constitucional da reserva de administração, considerando que a audita portaria exorbita as atribuições legais do chefe do Poder Executivo, na medida que altera a jornada de trabalho e vencimentos sem a correspondente aprovação da medida por lei complementar, considerando que o acréscimo de horas extras extrapola o limite previsto na legislação vigente, bem como a jornada de trabalho da categoria, em evidente colisão ao ordenamento jurídico, considerando o princípio da legalidade. Na administração pública, a legalidade significa que o administrador só pode fazer o que a lei expressamente permite. Uma portaria é um ato administrativo de hierarquia inferior à lei, utilizado para disciplinar ou regulamentar algo que a lei já estabeleceu, mas não pode criar ou alterar direitos e deveres, como aumento salarial e a jornada de trabalho. Considerando o princípio da isonomia, que garante que todos sejam tratados de forma justa e imparcial, sem privilégio ou discriminações. Decreta. Artigo 1º. Esse decreto legislativo, pelas razões do anexo único, susta integralmente os efeitos e a aplicação da portaria do Poder Executivo Municipal de número 258, editado pelo Prefeito Municipal no dia 20 de outubro de 2025, que pela presente portaria designar a funcionária Daniela Pinto Santana, votada no cargo de enfermeira padrão, passou a desempenhar suas atividades junto à equipe de atenção primária, EAP, desde 1 de 9 de 2025, e que a profissional acima mencionada cumprirá a carga horária de 40 horas semanais, ficando o departamento pessoal encarregado de adequação dos vencimentos equivalente ao piso salarial da enfermeira da ESF, em conformidade com a carga horária a ser desempenhada. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a portaria do Poder Executivo Municipal de número 258, de 20 de outubro de 2025. Santo Expedito, 23 de outubro de 2025, Everton de Almeida Trindade, vereador autor. Justificativa. A Constituição Federal de 1988 previu a possibilidade de sustação de atos normativos do Poder Executivo pela Casa Legislativa. A saber, o Congresso Nacional, tal previsão está expressa no artigo 49, inciso 5º, no qual se lê que é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Outro sim, o artigo 20, inciso 9 da Constituição do Estado de São Paulo, prevê a possibilidade de sustação dos atos normativos do Poder Executivo Estadual. Considerando que a legislação brasileira adota o princípio da simetria constitucional e que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros e municípios, considerando o princípio da aplicação subsidiária da lei, o que significa que uma norma, a lei subsidiária, é aplicada em segundo plano para suprir lacunas de outra norma que possui aplicação principal. Essa aplicação secundária ocorre quando a lei principal é omissa sobre um determinado assunto, sendo necessário buscar apoio em uma legislação geral, desde que não haja compatibilidade entre as normas. Diante disso, verifica-se a competência do Poder Legislativo sustar efeitos de atos do Poder Executivo que exorbitem de sua competência regulamentar, ou ainda atos explicitamente inconstitucionais. Ao Poder Executivo cabe administrar e ao Poder Legislativo legislar. A aceitação de que leis discutidas e votadas pelo Poder Legislativo possam ter sua efetividade suspensa por ato unilateral do Poder Executivo é fazer pouco caso da importância do Poder Legislativo Municipal. O poder da Câmara de Vereadores para derrubar esses atos que extrapolam o poder regulamentar e inconstitucionais emanados pelo chefe do Executivo estão dispostos tanto na Constituição do Estado de São Paulo quanto na Constituição Federal do Brasil. A portaria número 258, de 20 de outubro de 2025, extrapola o poder regulamentar e inconstitucionais emanados pelo chefe do Executivo. Estão dispostos na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, que vejamos.
A remuneração dos servidores e os subsídios que tratam o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, considerando o princípio da isonomia que garante que todos sejam tratados de forma justa e imparcial, sem privilégios ou discriminações, haja vista que na unidade básica de saúde existem outros 2 enfermeiros padrão e que em nenhum momento foi dita a eles sobre eventuais vantagens salarial de assumir tal função. O cargo de enfermeiro padrão tem uma carga horária de 35 horas semanais e o programa EAB, Equipe de Atenção Primária, são 20 horas, conforme o documento da Unidade Básica de Saúde, com data de ativação em 23/7 de 2025, demonstrando que não há necessidade de aumento de jornada de trabalho e, conforme o preenchimento, consta a profissional servidora Daniela Pinheiro Santana e sua especialidade como enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família, sendo que a servidora em questão está lotada no cargo de enfermeiro padrão, conforme a aprovação do concurso público. Apenas a lei pode estabelecer mudanças das atribuições de um cargo público e cargo horários dos servidores públicos, pois a investidura em cargo público exige aprovação prévia em concurso público. Uma portaria é um ato administrativo de hierarquia inferior à lei, utilizado para disciplinar ou regulamentar algo que a lei já estabeleceu, mas não pode criar ou alterar direitos e deveres, como aumento salarial e a jornada de trabalho. Dessa forma, a fim de assegurar a harmonia e competência de cada poder, se faz necessária a aprovação e promulgação do presente decreto legislativo. Requerimento de urgência especial. Senhor Presidente, nos termos do artigo 189, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer a concessão de regime de urgência especial para a apreciação do seguinte projeto de lei. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 23 de outubro de 2025. Dispõe sobre susta integralmente a aplicação e os efeitos da portaria de 1258, editado pelo Prefeito Municipal no dia 20 de outubro de 2025. Justificativa. A portaria número 258 de 20 de outubro de 2025 extrapola o poder regulamentar e inconstitucionais emanados pelo chefe do Poder Executivo, que estão dispostos na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, que vejamos: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Apenas a lei pode estabelecer mudanças nas atribuições de um cargo público e cargo horários dos servidores públicos, pois a investidura em cargo público exige aprovação prévia em concurso público. Uma portaria é um ato administrativo de hierarquia inferior à lei, utilizado para disciplinar ou regulamentar algo que a lei já estabeleceu, mas não pode criar ou alterar direitos e deveres, como aumento salarial e a jornada de trabalho. A urgência se justifica pela necessidade de assegurar a harmonia e a competência de cada poder. Solicita-se a tramitação em regime de urgência especial nos termos regimentais, para que a alteração da referida lei complementar possa ser apreciada e deliberada com a brevidade que a situação requer. Santo Expedito, 23 de outubro de 2025. Adolfo Palestriz, vereador autor. Jaqueline Toro Ribas, vereadora autora. O Everton de Almeida Trindade, vereador autor. Está finalizado a inscrição para a gente na tribuna sobre o assunto de escolha. Determina o secretário que proceda a chamada dos vereadores e queiram fazer uso da palavra sobre o assunto de escolha de acordo com a inscrição. Eu peço aos vereadores que possam fazer uso da palavra, ser meio rápido, cantar o projeto de lei sanitário em votação. Com a palavra, vereador Elvis Pereira Riga. Com a palavra, vereador Antônio Jefferson Lima Soares. Com a palavra, vereador Adolfo Palestriz. Ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que consta da pauta da ordem do dia, assim proposições para discussão e votação. Requerimento de urgência especial ao projeto de decreto legislativo 01, de 23 de outubro de 2005, de autores vereadores Adolfo Palestriz,
Jaqueline Soares Ribas e Teuer de Almeida Trindade. Peço ao secretário que faça chamado de ministro secretários que faça chamado de seus vereadores e quem for levando a palavra sobre o assunto, sobre o decreto legislativo, projeto de decreto legislativo, de Arão. Com a palavra, vereador José Firmo Santos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, boa noite. Demais vereadores, servidores da Casa da Câmara Municipal, a população aqui presente, em especial minha mãe que está aqui hoje presente, nos assistindo. É uma honra aqui tê-la aqui presente. Presidente, esse requerimento requer urgência pelo simples fato de uma portaria totalmente ilegal e inconstitucional. O prefeito não pode simplesmente baixar uma portaria aumentando jornada de trabalho e fazendo alteração de um cargo público mediante uma portaria. Ele exorbita totalmente o poder de prefeito. Quem tem que fazer isso é a Câmara Municipal, não é o prefeito. Uma portaria, como eu disse aí na justificativa, ela é para regulamentar um assunto que a lei já estabelece e não para criar uma situação que a lei não permite, né? Então eu vejo essa inconstitucionalidade, vejo essa ilegalidade desse projeto. Então, por isso que nós vimos aqui a urgência disso, simplesmente pelo fato que o prefeito tem que aprender que ele tem que administrar a cidade sem limpeza pública, né? Caminhões quebrados, caminhão das pontes não temos, ele mexe, o caminhão do lixo também não está para fazer o recolhimento desse lixo. Então acho que o prefeito tem que criar um pouco de tempo para andar na cidade e não ficar criando portaria que não tenha poder. Entendi, presidente. Boa noite. Vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Lima Soares. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Soares Ribas. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra, vereador Elvis Pereira. Com a palavra, vereador Louco Palestrins. O requerimento 01, de 26 de outubro, de urgência especial ao projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Adolfo Palestrins, Jaqueline Soares Ribas e Everton de Almeida Trindade está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido os senhores vereadores que forem a favor para ser sentados, se forem contrários, se levantarem. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 024/2025, de regime de urgência especial na tramitação do projeto de resolução 004/2025, de autoria da mesa diretora. Determina o secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão do requerimento 024/2025, de autoria da mesa diretora. Com a palavra, vereador José Fernando Santos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Lima Soares. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Soares Ribas. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra, vereador Elvis Pereira. E com a palavra, vereador Louco Palestrins. O requerimento número 024/2025, de autoria da mesa diretora, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido os senhores vereadores a registrar seu voto no sistema eletrônico. 6 A
requerimento número 024, de regime de urgência especial, a tramitação do projeto de resolução 004 foi aprovado por 8 votos. Projeto de resolução 004/2005, de autoria da executora, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar às verbas do orçamento do Legislativo Municipal, referente ao exercício 2005. Determina a designação da relatoria especial à vereadora Jacqueline Florado Rivas. Suspende a sessão por até 30 minutos. Determina o secretário a leitura do parecer do relatório especial. Relatório especial, data 29/10/2025. Relatora Jaqueline Florado Rivas. Interessado, Legislativo Municipal. Processo, projeto de decreto legislativo número 001/2025. Emenda, susta integralmente a aplicação dos efeitos da portaria de número 258 de 2025, ditada pela Prefeita Municipal no dia 20 de outubro de 2025. Senhor Presidente, essa relatora, ao analisar o projeto de decreto legislativo número 001/2025, que, de acordo com a mensagem do Legislativo Municipal, a medida do Executivo extrapola os limites legais da competência do Executivo, uma vez que modifica direitos funcionais da servidora pública sem observância do devido processo legal, sem respaldo em lei específica e impossível afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Artigo 37 da Constituição Federal, como citado no projeto de decreto legislativo. Portanto, atende ao disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 2º do Regimento Interno. Quanto a juízo de conveniência e oportunidade, entende-se que o projeto de decreto legislativo busca restabelecer a legalidade, bem como resguardar o interesse público. Diante do exposto, opino pela aprovação do referido projeto de decreto do legislativo número 001/2025. É esse, portanto, o meu parecer, que submete a apreciação dos demais entes que compõem essa Igreja Casa de Leis. Plenário da Câmara Municipal, 29 de outubro de 2025. Jaqueline Florado Rivas, relator especial. Determina o secretário a chamar os senhores vereadores para a discussão do projeto de resolução 004/2025, de autoria do vereador. Com a palavra, vereador Zé Fernando Santos. Com a palavra, vereador Everton Maria Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Alves Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Livre Soares. Senhor Presidente, por favor, a palavra. O relatório que você leu é 301, não? Estamos discutindo o projeto 004. Lê novamente o relatório, por favor. Relatório especial, data 29/10/2025. Relator Jaqueline Florado Rivas. Interessado, Legislativo Municipal. Processo, projeto de resolução número 0004/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do orçamento do Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2025. Senhor Presidente, essa relatora, ao analisar o projeto de resolução número 0004/2025, que, de acordo com a mensagem do Legislativo Municipal, tal cargo se faz necessário para suprir as despesas de custeio referentes à renovação contratual de fornecedores que prestam serviço ao Legislativo para a realização do projeto de construção do plenário da Câmara e para a manutenção até o fim do exercício em curso. Portanto, atende ao disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 2º do Regimento Interno. Quanto a juízo de conveniência e oportunidade,
Entende-se que a necessidade dessa suplementação de R$ 25 mil é de suma importância para sanar os compromissos da Câmara Municipal. Diante do exposto, opino pela aprovação do referido projeto de resolução número 0004/2025. É este, portanto, o meu parecer, que submeta a apreciação dos demais entes que compõem essa Igreja Casa de Leis, plenário da Câmara Municipal, 29 de outubro de 2025. Jaqueline Cristóvão Ribas, relator especial. Determina o secretário a chamada dos seus vereadores para a discussão do projeto de resolução número 004/2025, de autoria do diretor. Com a palavra o vereador José Felipe dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Antônio Jefferson Lima Soares. Com a palavra o vereador Jaqueline Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra o vereador Jaqueline Suárez Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira. Com a palavra o vereador Adolfo Palestrins. O projeto de resolução número 004/2025, de autoria da mesa diretora, está em votação. Considero do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, convido o senhor vereador a registrar seu voto no sistema eletrônico. O projeto de resolução número 004/2025, de autoria do diretor, foi aprovado por 8 votos. Emenda aditiva modificativa número 0002/25 ao projeto de lei número 008/25, de autoria da Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2026 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, segundo turno de votação. Determina o secretário a chamada do servidor para a discussão da emenda aditiva modificativa número 0002/25 ao projeto de lei número 008/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Com a palavra o vereador José Felipe dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Antônio Jefferson Lima Soares. Com a palavra a vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra a vereadora Jaqueline Cristóvão Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira. Com a palavra o vereador Adolfo Palestrins. A emenda aditiva modificativa número 0002/25 ao projeto de lei número 008/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e, nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, convido os senhores vereadores a registrar seu voto no sistema eletrônico. A emenda aditiva modificativa número 0002/25 ao projeto de lei número 008 da autoria do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos. Em segundo turno de votação. Emenda aditiva modificativa número 0004/25 ao projeto de lei número 008/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade, em segundo turno de votação. Determina o secretário a chamada do servidor para a discussão da emenda aditiva modificativa número 0004/25 ao projeto de lei número 008/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Com a palavra o vereador José Felipe dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Antônio Jefferson Lima Soares. Com
Com a palavra a vereadora José Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra a vereadora Jaqueline Suárez Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira Iga. Com a palavra o vereador Adolfo Paris Trigues. A emenda aditiva modificativa número 0004/2005 ao projeto de lei número 008/2005, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei de Orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e nos termos do artigo 251, parágrafo 2º, do regimento interno, o senhor vereador deverá registrar seu voto no sistema eletrônico em segundo turno de votação. A emenda aditiva modificativa número 0004/2005 ao projeto de lei número 008 da Autoridade Executiva Municipal foi aprovada por 8 votos em segundo turno de votação. Projeto de lei número 008/2005 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 da Providência, segundo turno de votação. Determina o secretário a leitura dos pareceres. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tony Jefferson Rodrigues Soares, presidente relator favorável. José Rodrigues de Oliveira Rezende, vice-presidente favorável. Oscar Alves Cerqueira Filho, secretário favorável. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adolfo Paris Trigues, presidente relator favorável. Jaqueline Suárez Ribas, vice-presidente favorável. O Everton de Almeida Trindade, secretário favorável. Determina o secretário a chamada dos vereadores para a discussão do projeto de lei no 008/2005 do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador José Freire dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Alves Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Tony Jefferson Rodrigues Soares. Com a palavra o vereador José Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra o vereador Jaqueline Suárez Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira Iga. Com a palavra o vereador Adolfo Paris Trigues. O projeto de lei número 008/2005 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2006 e da outras providências, e nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, o senhor vereador deverá registrar seu voto no sistema eletrônico. O projeto de lei número 008/2005, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos em segundo turno de votação. Emenda aditiva modificativa número 0003/2005, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades, ao projeto de lei número 011/2005, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2006 a 2029 e da outra providência, segundo turno de votação. Determina o secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão da emenda aditiva modificativa número 0003/2005 ao projeto de lei número 011/2005, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2006 a 2029 e da outra providência. Com a palavra o vereador José Freire dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Alves Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Tony Jefferson Rodrigues Soares. Com a palavra o vereador José Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra o vereador Jaqueline Suárez Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira Iga. Com a palavra o vereador Adolfo Paris Trigues. A emenda aditiva modificativa número 0003/2005 ao projeto de lei número 011/2005, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2006 a 2029, de autoria da Comissão de Orçamento e Contabilidades,
e dos termos do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, o senhor vereador deverá registrar seu voto no sistema eletrônico. A emenda aditiva modificativa número 0003/25 ao projeto de lei número 011/25 da Câmara Executiva Municipal foi aprovado por 8 votos em segundo turno de votação. Projeto de lei número 011/25 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2006 a 2029 e da providência. Determina o secretário a chamar o seu vereador para a discussão do projeto de lei número 011 do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador José Freire dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Alves Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Tony Jefferson Lins Soares. Com a palavra a vereadora José Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra a vereadora Jaqueline Estuardo Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira. Com a palavra o vereador Adolfo Palestrins. O projeto de lei número 011/25 é o período municipal que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2006 a 2029 e da outra providência, no certo do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, o senhor vereador deverá registrar seu voto no sistema eletrônico. O projeto de lei número 011/25, que autoriza o Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos em segundo turno de votação. Projeto de lei número 009/25, que autoriza o vereador Adolfo Palestrins, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de secretários municipais, diretores e funções de confiança, cargos para administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, bem como contratações temporárias. Determina o secretário de todos os parecidos das funções. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tony Jefferson Lins Soares, presidente relator, favorável. José Rodrigues de Oliveira Rezende, vice-presidente, favorável. Oscar Alves Cerqueira Filho, secretário, favorável. Determina o secretário a chamada dos vereadores para a discussão do projeto de lei número 019/25 e ao pedido do vereador Adolfo Palestrins. Com a palavra o vereador José Freire dos Santos. Com a palavra o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra o vereador Oscar Alves Cerqueira Filho. Com a palavra o vereador Tony Jefferson Lins Soares. Com a palavra a vereadora José Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra a vereadora Jaqueline Estuardo Ribas. Com a palavra o vereador Renato Siqueira Trigues. Com a palavra o vereador Elcio Pereira. Com a palavra o vereador Adolfo Palestrins. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, internautas, funcionários da casa, meu muito boa noite. Venho aqui nessa noite, no qual foi da minha proposição o projeto de lei da ficha limpa. Esse projeto ele vem para atualizar as normas municipais, né? Como dito anteriormente na outra sessão, hoje para você ser um candidato ao cargo político, tanto na esfera municipal, estadual, federal, você passa pelo crivo da lei da ficha limpa federal. E se você tiver alguma irregularidade, entrar dentro desses itens, você não pode concorrer ao cargo público. Diante disso, igual em outros municípios já tem Presidente Prudente, alguns outros municípios já tem a lei da ficha limpa municipal, que visa abranger os cargos políticos
políticos, né? Que seja o secretariado, os diretores, os cargos de confiança, porque esses cargos são políticos também, né? Então esse projeto de lei vem para trazer a moralidade, a ética, os princípios que regem o nosso direito administrativo. Então eu peço para os novos vereadores que olhem esse projeto, né, com um olhar, talvez não pensando hoje, mas pensando no futuro, né, para ter uma pessoa que tenha probidade administrativa dos cargos que ocupam. Fico convite, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto de lei número 009/2005, de autoria do vereador Adolfo Filho, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido o senhor vereador a registrar seu voto no sistema eletrônico. O projeto de lei número 009/2005, de autoria do vereador Adolfo Filho, foi aprovado por 8 votos. Explicação pessoal. Está autorizada a inscrição para a gente da tribuna sobre o assunto de explicação pessoal. Dessa forma, é concedido 5 minutos para que os interessados façam registro da tribuna. Eu fiz uma correção aqui no projeto da votação aqui. Isso está na pauta, eu vou colocar aqui. Ele foi aprovado o regimento de regime de urgência. Vou colocar. Projeto de decreto legislativo número 0001/2005, de autoria dos vereadores Adolfo Filho, o projeto de decreto legislativo número 0001/2005, de autoria do vereador Cleber Trindade, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido o senhor vereador que for contrário a se levantar. Estou a favor de não ser sentados. O projeto de decreto legislativo número 0001/2005, pediu ao secretário que proceda a chamar o senhor vereador que queira fazer a palavra. Com a palavra, vereador José Filho dos Santos. Com a palavra, o vereador Everton de Almeida Trindade. Mais uma vez, boa noite a todos. O pessoal que chegou agora na sessão também, boa noite. Esse projeto de decreto legislativo é a respeito de uma portaria número 258 que o prefeito baixou, uma portaria essa semana, com data de 1º de setembro de 2025. Nessa portaria, ele nomeia a servidora Daniela, que é enfermeira padrão, a servir a partir daquela portaria como enfermeira da estratégia da saúde da família. Ele aumenta a carga horária da jornada de trabalho da servidora e com isso ele dá um aumento salarial para ela, né? Eu usei aqui o princípio da simetria, que é essa relação simétrica, né, entre as leis federal, estadual e municipal. Usei também o princípio da aplicação subsidiária, quando uma norma é elevada, independente do regimento interno, independente do Estatuto do Servidor Público. O que a gente faz? A gente procura uma lei acima, nesse caso a Constituição Federal. Ela é clara nesse assunto. Prefeito municipal com portaria,
ele exorbita o poder dele de prefeito. Quando ele baixa uma portaria, ele aumenta a jornada de trabalho e aumenta a remuneração do servidor. Então, extrapola nesse poder, não pode. Então, se for assim, eu tenho uma afinidade pela servidora Josiane, eu vou, a partir de amanhã, Josiane, você é o cara que ganha bem, deixa eu pensar aqui. Eu quero referência maior, viu? Referência 28 a partir de amanhã, Josiane. E eu vou diminuir sua carga horária, você está trabalhando muito. Isso é legal, isso não é legal. Você extrapola o poder de prefeito. Uma lei complementar tem que passar pela Câmara. A portaria não tem poder para aumentar a jornada de trabalho, para aumentar a carga. O concurso público lá, quando foi realizado, era para aquele cargo. Como tem uma portaria, eu vou mudar aquele cargo daquela funcionária, vou aumentar o salário dela, vou aumentar a jornada de trabalho, diminuir. Então isso fere todos os princípios. Princípio de isonomia, princípio da legalidade, princípio da moralidade. Tem demais enfermeiros lá na OBS, foi questionado aí, foi perguntado a ele sobre aumento de referência. Não foi. Então esse privilégio aqui, a população hoje em dia, presidente, ela criou o hábito de verificar portaria, de verificar decreto, de entrar no portal de transparência. Então a população ela nos cobra. E nós, como representantes do povo, a gente tem que vir aqui e fazer jus à nossa função aqui, que é passageira. Nós estamos vereadores hoje. Então nós temos que lutar pelo povo, pelo direito do cidadão. Nós estamos aqui lutando pelo aumento da referência e nós não vamos deixar passar essas situações de privilégio de servidores, que é questão única. Se quer fazer, vamos fazer pelo coletivo. Tenho dito, presidente, uma pouco. Eu quero essa referência aí também. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Livre Soares. Senhor presidente, nobres vereadores aqui presentes, população, funcionários da casa, advogado doutor Amir, pessoal que está nos assistindo e acompanhando aqui. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, mais um projeto aqui com o vereador, o Elton, nosso amigo Everton. Eu só fiquei assim, como eu sempre faço, eu venho sempre justificar a votação, ou favorável, ou contrário. Eu acho que a gente tem que demonstrar a nossa votação, porque é contrário, porque é favorável, né? E é um projeto assim, igual eu falei para o Everton, conversamos ali em particular, né, Everton, para que a gente pudesse, de repente, deixar para a próxima sessão, que não fosse regime de urgência, para que a gente pudesse analisar um pouco melhor, né? Quando eu li aqui, por exemplo, aqui a justificativa do prefeito aqui, a portaria dele, ele diz aqui que a profissional acima mencionada cumprirá a carga de 40 horas, né, ficando o departamento pessoal encarregado de adequação. Mas não fala que vai pagar mais ou menos, né? Então eu gostaria de ter muitas dúvidas, né, nesse sentido, senhor. Posso pela palavra? Na portaria ele diz que é equiparar o salário da servidora como enfermeira na estratégia da saúde da família. Nesse papel aqui, está mudando de cargo, mas ele deixa claro aqui que no caso, o pagamento fica, mas não vem ao caso. Eu só acho assim, eu desde o início aqui sempre falei que eu vou votar projeto de regime de urgência, eu era contra. E tem vereador aqui que foi contra, justificando outras coisas, que também votaria contra o regime de urgência. E hoje vai votar a favor do regime de urgência no projeto. Respeito a opinião de todo mundo aqui. Eu só, como eu disse, eu só vim para justificar o porquê eu vou votar da forma que eu vou votar, porque eu queria um pouco de mais tempo para poder analisar esse projeto aqui. Eu só acho assim, eu não tenho conhecimento jurídico, por isso que eu precisava desse tempo para estar analisando, né? Ouvir as outras partes, então acho que seria mais adequado. Mas na certeza da elaboração do projeto, o vereador Strauss, parabéns, se for isso mesmo, então que seja feita a correção, né? Da mesma forma que nós tivemos aqui a votação aqui negada, eu justifiquei a minha fala aqui, do projeto de veterinário, queria se criar um cargo de veterinário, tem um veterinário com menos carga horária, com vencimento maior, e o veterinário que está lá, é justo? Não seria justo. Então a gente tem que estar cuidado, a gente está mexendo com o funcionário público, e acho que a gente tem que ter um pouco de calma para estar na votação desse projeto. Assim.
Mais tarde, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Boa noite a todos. Boa noite, demais vereadores, população aqui presente. Eu queria ratificar também as palavras do nobre amigo Tony, porque assim, desde o início aqui nessa casa, foi pedido o diálogo, foi pedido o entendimento entre legislativo e executivo. E eu não estou vendo isso, eu acho que também os demais não estão vendo, né? Estamos lutando pela referência 13 e 14 para ser melhorada. Até agora não obtivemos a resposta do executivo. Quanto a esse projeto de hoje, em regime de urgência. Em regime de urgência, nesse caso, eu acho bem delicado. Eu acho que deveríamos sentar, conversar, todos os vereadores, sentar, conversar com o executivo, porque se ele está querendo legislar, está errado. Se é constitucional, vamos então dar, né, uma posição clara sobre isso. Porém, eu ainda bato na tecla do diálogo. A gente dá o que a gente tem. A gente tem que mostrar que a gente quer continuar conversando com o executivo. Se ele não quer nos ouvir, se ele está virando as costas, aí vai ser um outro problema. Mas a gente não deve desistir disso. Tenho dito, senhor presidente. A palavra a vereadora Jaqueline Estuário Ribas. Com a palavra o vereador Renato Beatriz. Com a palavra o vereador Elcio Pereira. Eu só disse que é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, enrolando da Legislativa do Termir, a população presente, quero agradecer a presença de vocês. É muito importante a presença de vocês todos aqui. A nossa contadora, que hoje veio aqui para explanar o projeto de Aluna. Senhor presidente, o nobre vereador Everton mandou um projeto, projeto de decreto legislativo, isso é muito importante. Acho que o prefeito quer passar pelo estilo do legislativo, né? Não é assim que se faz. A vereadora Josiane falou que tem que ter um diálogo. Esse diálogo nós estamos procurando desde o começo do outro mandato, mas com o prefeito é difícil, ele não tem diálogo com ele. A gente fica chateado com certas coisas que acontecem. Eu sempre venho aqui e falo das coisas que acontecem na rua aí, que o pessoal comenta com nós, que ele fala que os vereadores da oposição não aprovam o projeto dele. Eu estou fazendo um relatório pela Câmara lá, um relatório dos projetos que aprovamos a gestão passada. Tem pessoas que falam assim, toda vez eu fico falando a mesma coisa, já falei falar a mesma coisa. Eu tenho que falar aqui, lembrar das coisas que ele quer empurrar de goela abaixo. Ele é um projeto aqui, ó, que ele mandou aqui na primeira sessão do ano retrasado, do ano passado, né? Que ele empurrar de goela abaixo. Dá mais de 100 mil reais de gasto aqui, ó. Assessoria e planejamento, 2.500, chefe de gabinete, 3.500, chefe de divisão, 6 cargos, 2.500, coordenador, 9 cargos, 2.000, controladoria geral, 1 cargo, 2.500, diretor de departamento, 9 cargos, 4.000, 9 cargos, 4.000, diretor de departamento, função gratificada, diretor de departamento, mais R$680 de gratificação, chefe de divisão, mais R$600 de gratificação, R$680 de gratificação, diretor de departamento, chefe de divisão, mais R$600 de gratificação, coordenador, mais R$510 de gratificação, agente de contratação, mais R$450 de gratificação, comissão administrativa disciplinar, só não sabe nem quantas pessoas são nessa comissão, R$390 de gratificação, função técnica, R$350 de gratificação, comissão de licitação, R$300 de gratificação, órgão de colaboração, R$130 de gratificação, R$180 de gratificação, departamento, diretor de departamento,
R$680. Diretor do departamento aqui, 9 cargos, R$4.000, com mais R$680, seria mais R$100.120, vai ser R$680, esses 9 cargos. Chefe de divisão, mais R$600, chefe de divisão, 6 cargos. 6 cargos vezes R$600, R$3.600. Coordenador, 9 cargos, R$2.000. Mais 510, esse 510 seria R$4.590. Então, aí na época falaram assim, o Elvis não sabe nada, nem que ele está reprovando. Isso aqui, ó, que eles queriam empurrar de goela abaixo para nós. Eu vim aqui, falei um monte na sessão aqui, me xingaram aqui na sessão. Essa aqui que tem que ver isso aqui. É assim, senhor vereadores. Aprovar a cor do escuro, isso aqui é ser escuro. Aí tem vereador aqui que falava que sabia que o projeto era bom, que não sei o quê. Acho que ele nem sabia isso aqui. Então é complicado. Isso aqui é vergonhoso aqui. Querer empurrar na goela abaixo dos vereadores. Esse negócio aqui. Então, acho que antes de alguém falar alguma coisa na rua aí, desce na Câmara lá, pega o projeto, fala, deixa eu dar uma olhada desse projeto aqui. E isso aqui é sempre para sempre. Todo prefeito que entrar, você tem isso aqui na mão. Mais de, acho que 28 cargos, 29 cargos. Mais de R$100.000 de gasto na folha de pagamento. Então a gente tem que ficar lembrando aqui, toda a sessão tem que ficar lembrando isso aqui. Porque eu engoli, se for falar igual ao outro, eu engoli sábado aqui dentro aqui. Certo? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é uma injustiça. Coitado dos servidores aí que ganham R$1.500 aí. Né? E tem 3 filhos. É assim, senhor presidente. A gente fica. O prefeito fica querendo empurrar projetos de goela abaixo aqui, achando que a gente vai aceitar, decreto que ele faz aí. Não é assim que está pensando, não. Entendi isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Adolfo Palestides. O projeto de decreto legislativo da autoria do vereador Everton de Almeida Trindade está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º, lei de termo, como os senhores vereadores forem favoráveis, ficarem sentados, se for contrário, se levantar. A votação do projeto está empatada, dois empatados, só a favor do projeto. O decreto legislativo foi aprovado por 5 votos. O registro foi feito? Está autorizado o registro da tribuna sobre o assunto de explicação pessoal. Dessa forma é concedido 5 minutos para o interessado faça o registro. Está finalizado o registro da tribuna. Determina o secretário que proceda a chamar os seus vereadores e queira fazer uso da palavra nas bases de explicação pessoal, de acordo com a decisão. Com a palavra, vereador Elvis Ferreira. Essa é a esse assunto. Senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas que porventura estejam assistindo, aos coordenadores dos setores da prefeitura, fico feliz com a presença de vocês. Isso é importante para a administração, porque são os coordenadores dos setores que sabem o que necessita no setor. Eles sabem que a gente pode fazer uma emenda, pode opinar, alguma opinião sobre uma emenda no projeto de lei orçamentária. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É muito importante vocês estarem presentes para dar
para saber o projeto da lei orçamentária. Muito obrigado, presidente, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Everton de Almeida Trindade. Boa noite a todos novamente, população presente, servidores, funcionários da Câmara. Presidente, eu queria fazer uma indicação verbal aqui na questão do cemitério municipal, né? Questão da limpeza e conservação, que essa indicação chegue até o prefeito, que a limpeza e conservação mantenha periodicamente, não apenas nas datas de finados, né, que é feita uma limpeza, uma pintura, mas sim periodicamente durante o ano. O cemitério ali é um lugar de história, é um lugar de meditação, onde as famílias ali passam diariamente ali naquele cemitério aqui, o nosso municipal. Então é justo, né, que nesse caso aí, as famílias que visitem o local que tem parentes ali falecidos, que possam dormir ali com um espaço limpo, né, um espaço limpo, bonito, né, bem conservado. E quero dizer também aqui, presidente, agradecer os novos vereadores pela aprovação do projeto de decreto legislativo. Quero também aqui os demais que votaram contra, respeito a opinião de vocês. E quero dizer também, presidente, assim que promulgado esse projeto, que dê ciência ao Poder Executivo e também ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, para que sejam tomadas providências, né, questão de vencimentos, para não lesar o erário público. Tenho dito, presidente, uma boa noite a todos. A palavra é vereador Antônio Jefferson Lívio Soares. Senhor presidente, nós vereadores, população aqui nos acompanhando, queria parabenizar os vereadores Adolfo pelo projeto hoje votado, vai ser sancionado, se Deus quiser vai ser sancionado esse projeto. Se não for, a gente sanciona. Né? O projeto do Everton, como disse Everton, eu às vezes fui contra o projeto, mas não é porque eu sou contra o projeto que eu torço para que ele dê errado. Eu quero que o seu projeto seja aquilo que está. Eu não tive o tempo que o senhor teve de explanar e pesquisar tudo aquilo que colocou. Eu gostaria de ter um tempo também para poder falar, não, realmente é isso, vou votar com consciência porque é aquilo. Então, meu voto basicamente foi isso. Uma coisa que chega em cima da hora, você fica perdido, apesar de ter tido uma orientação jurídica com uma pessoa maravilhosa, a doutora Emília aí, que está sempre orientando a gente, né? Mas esse projeto assim, de emergência, realmente eu gosto de. Eu falei, uma calamidade, um tipo de servidor que a gente tem que votar igual foi feito no começo do ano aqui, que a gente teve que fazer as extraordinárias, o servidor já receber naquele mês. Então, assim, agora, se fora disso aí, eu acho que a gente tem que ter um pouco de tempo para analisar esses projetos de emergência. Então, parabenizar os dois vereadores aí, tá? Pelos projetos aí. E já aí, também fazer indicação aqui, presidente, lá uma indicação. No Parque do Povo já fiz indicação, cara. Uma vez, e essa semana o pessoal reclamando muito do banheiro lá. Diz que não tem condição de usar aquele banheiro lá. Um banheiro, uma cidade turística, uma área de lazer, o pessoal está ali. Acho que é uma coisa que a gente tem que manter limpa, né? O uso de todo mundo da população. Então, um pouco mais de cuidado com aquele banheiro nosso lá do Parque do Povo lá. Entendido, senhor presidente. A palavra é vereador Adolfo Paes Dreves. Senhor presidente, dando um gancho aqui na fala do vereador Tony, essa semana também estive lá no banheiro, tive até algumas fotos, estava precário a situação. Sem limpeza, eu acho que fizeram a limpeza. Se permite, né? A gente sabe até que o senhor que cuida lá teve um problema de saúde, a gente respeita até esse momento. Sim, claro. E outra questão também, veio umas 2, 3 pessoas me reclamar, é a questão do banheiro do Parque do Povo. Não tem a placa de identificação masculino e feminino. E muitas vezes o homem entra lá no banheiro feminino sem saber e causa uma situação chata, porque vai crianças, né? Então é só comprar 2 plaquinhas lá no mesmo, masculino e feminino, colocar na porta do banheiro ou pintar. Tem que colocar a porta primeiro. Tem que colocar a porta primeiro. Verdade.
Gostaria aqui também de agradecer os nobres aqui pela aprovação da lei da ficha limpa, né? Espero mais uma vez que o senhor executivo, o senhor prefeito municipal sancione essa lei, né? Vamos ver se vai sancionar, acho que não. Vamos fazer um bingo aí, vai. Gostaria também de trazer para a população, tem alguns comerciantes aqui, tem o João Rodolfo, tem outras pessoas. Hoje foi sancionado, promulgado pelo presidente da Câmara, a lei de minha autoria também, a lei de isenção dos quiosques, tanto aqui da praça como do pessoal que já tem lá em cima. Foi sancionado, essa lei vale por 3 anos, então quem tiver, for concedente dos quiosques aí, pode já protocolar o requerimento na prefeitura, né? Porque o executivo municipal, ele não vetou e não promulgou a lei, mais uma vez, né? A sua inércia. Então ele concordou tacitamente com o projeto. E o presidente da Câmara promulgou, né? Ainda bem que o presidente sempre promulga, porque não sei o que acontece. O que é de bem para a população, a gente está tentando ajudar o comércio local e a administração fica inerte com a situação, né? Essa semana mesmo no meu comércio lá foi um senhor que faz espetinho aí na rua, uma pessoa nova na cidade, e foi atrás para alugar um daqueles quiosques lá, né, para pegar a concessão. E disseram que no momento não tem licitação. Mas se tem interessado, vamos providenciar essa licitação, porque aqueles quiosques ali na praça é mais prejuízo fechado do que aberto, porque aberto a população vai se beneficiar, a pessoa vai cuidar, vai zelar, né? Então espero que a administração acelere essas questões, porque tem 4 ou 5 pessoas já interessadas naqueles quiosques, né? Ainda mais nesse começo, a pessoa pode... O trâmite licitatório ele vai acontecer normalmente, a pessoa vai dar lance e tudo, mas depois que ele adquiriu ali, que ele conseguiu o quiosque, ele pode ir lá na prefeitura e protocolar o requerimento para ter uma isenção de 3 anos do aluguel do local. Isso faz com que estimule a economia do município, né? Porque gastou milhões ali e aquilo ali está fechado. Então essa lei é para beneficiar o município e beneficiar o comerciante que não foi ajudado na época da pandemia, foi feito promessas e não foi feito, né? Tem comerciantes aí que tem 3, 4, 8 mil reais de dívida, porque no tempo de pandemia tudo, e foi acumulando essa dívida, né? Recentemente, a nossa querida Osmarina ali entregou o quiosque, né? Tem os seus motivos, mas é por falta de apoio, né? Hoje a gente não tem apoio no comércio local. Então espero que essa lei seja cumprida, senhor presidente, porque se essa lei não for cumprida, eu vou pedir para o senhor que acione o jurídico da Câmara, que represente juridicamente, porque a outra lei que a gente foi aprovada aqui não está sendo cumprida na questão da Sabesp, com responsabilidade às nossas vias públicas. O prefeito falou que não foi cumprida. Indicando aqui para o senhor também que seja judicializado isso e que faça cumprir. Porque senão não adianta ter Câmara Municipal, se o Executivo exercer o veto indireto, né? Então, não estamos numa democracia. E eu também protocolei outro projeto de lei que foi lido hoje nessa casa. Senhor presidente, só para terminar, o tempo para concluir. Foi protocolado o projeto do programa Remédio em Casa, que acredito que na próxima sessão vai ser votado. Esse projeto diz o quê? Que pessoas acima de 65 anos, ou pessoas que têm alguma deficiência, comorbidade, né, que essas pessoas recebam o medicamento de uso contínuo em sua casa. Isso não é invenção da minha cabeça, isso já funciona em alguns municípios, né? Isso não vai gerar custo para o município. Por quê? Porque o remédio ele já é comprado pela Secretaria de Saúde. Já temos os agentes de saúde, os médicos que fazem as visitas diárias na casa das pessoas. Já temos os veículos da unidade de saúde. Então, não vai gerar custo nenhum. E sim, vai facilitar a vida das pessoas que mais precisam, né? Então, fica dito, senhor presidente, muito obrigado à população.
Logo após a sessão, vamos ter a audiência pública sobre a LOA. Espero que aguardem. Fica ali, senhor presidente. Muito obrigado a todos. A palavra do vereador Renato Silveira Pires. Senhor presidente, novos colegas vereadores, doutor Emir, funcionários dessa casa, né? Então, aqui hoje trabalhando também vão participar após a sessão, funcionários públicos da prefeitura, meu boa noite a todos. Gostaria de estar falando um pouquinho sobre o projeto do vereador Everton, né? Estou no terceiro mandato nessa casa aqui e a gente sempre fala muito sobre os projetos chegarem com regime de urgência, né? Até a gente já rejeitamos vários requisitos, na verdade, de requerimento. Então, assim, eu sempre falei que eu procuro ser muito justo, né? Se eu tinha essa linhagem lá atrás, eu continuo com a mesma linhagem de não votar em projeto com regime de urgência, até porque a gente não tem 100% da clareza por ter muito pouco tempo para ter lido, né? Eu fui ver esse projeto hoje na parte da tarde, né? Não digo que seja um projeto ruim, pode ser que seja um projeto muito bom, só que a gente não teve tempo assim, de sentar, bater um papo e ver certinho como seria esse projeto, né? Mas se for pelo bem do funcionário, que aconteça, né? Gostaria de parabenizar o Adolfo também, vereador, pelo projeto, assim como nós passamos por esse trâmite da ficha limpa, né? Acho muito justo que sejam cargos muito próximos ao prefeito que também sejam nesse sentido. Gostaria de falar um pouquinho sobre segunda-feira passada, eu estive na cidade de Fora Rica, com o deputado Coronel Tadeu, onde protocolei um pedido de uma verba de R$150 mil para a revitalização do canteiro central do nosso município, que de antemão ele disse que para janeiro ele consegue estar destinando essa verba para a gente, né? Tomara a Deus o domingo que realmente venha, esse vai ficar muito bonito esse canteiro central, né? Para a gente ser uma cidade, um município de interesse turístico, quanto mais a gente puder estar trazendo melhorias para a nossa cidade, mais a gente pontua, né? Gostaria também de estar parabenizando todos os funcionários públicos do nosso município pelo seu dia, né, que foi ontem. Vocês são uma mola mestre da administração. Sem vocês, nada acontece no município, né? Também gostaria de estar parabenizando os funcionários da Câmara também, agradecendo a cada um de vocês que estão aqui essa noite. É muito importante a presença de vocês. A sessão tem mais sentido quando vocês estão aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. O senhor presidente, gostaria também de estar parabenizando a nossa servidora Fátima, né, que fez aniversário essa semana, não está aqui hoje trabalhando, então gostaria de externar os parabéns para ela, tá? Boa noite a todos. A palavra a vereadora Jaqueline Estado Ribas. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, vereadora, doutor Emílio aqui presente, os funcionários da prefeitura, a Adete, né, contadora da Câmara, a doutora Daiane aqui presente. É uma grande satisfação tê-los aqui essa noite, né? A gente fica feliz quando o plenário está lotado, que dá para conhecer melhor o trabalho dos vereadores, saber o que acontece nessa Câmara Legislativa. Infelizmente, não é todas as sessões que a gente tem um público, né? Mas, enfim, quero parabenizar o vereador Adolfo pelos projetos, né? Projeto da ficha limpa, projeto dos medicamentos, muito bem elaborado, parabéns, Adolfo. Parabenizar o vereador Everton também pelo projeto, né? Pelo projeto de decreto. E dizer para os nobres vereadores que, apesar do regime de urgência, onde a gente sempre viu que regime de urgência é calamidade pública, desastre ambiental, né? Esse sim eu considero um projeto de regime de urgência, pois está corrigindo um erro do executivo.
executivo, né? E quanto mais a gente postergar essa aprovação desse decreto, o erro persiste. Então, se a gente pode fazer hoje, a gente vai fazer. Discordo com o voto contrário dos vereadores que falaram que só votaram por conta do regime de urgência, né? Porque eu acho que não é justificativa para isso. Eu acho que o projeto sim é regime de urgência, pois está indo contra os princípios dessa Casa de Leis, onde já se viu o prefeito aumentar a carga horária e salário de um servidor por portaria. Se ele fizesse isso com tanta rapidez, com os funcionários da referência 13 e 14, que há 5 anos a gente vem lutando para melhorar o salário, como seria tão bom, como seria maravilhoso, né, essa administração? Mas infelizmente não. Com certeza essa funcionária levantou a bandeirinha, né? Porque se não tivesse levantado, não teria acontecido, né? A gente tem exemplo da Ângela aqui, ó, na administração, na outra, balançou a bandeira da presidente do Fundo Social. Foi contra, tá na rua. Bem legal, né? É assim que funciona, infelizmente é assim que funciona essa administração. Mas enfim, ainda bem, fico feliz pela parceria dos novos vereadores, né? Para a gente manter a ordem nessa administração. Isso deixa a gente feliz e acalma, né? Dá um pouco de calma a gente saber que tem esse poder nas mãos. Parabéns mais uma vez, vereador. Parabéns e a gente fica contente pela aprovação do projeto. Tenho dito, senhor presidente, hoje a minha fala é só isso. Quero agradecer ao público, né? Vem aí a audiência da LOA, muito importante para a gente fazer alterações, ouvir ideias, né? E para melhorar nosso município. Boa noite a todos. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será realizada no dia 11 de novembro de 2005, terça-feira, às 19 horas. Por nada mais haver a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária. Boa noite a todos.